Eu convido você, então, nesse momento, a prestar atenção na leitura da palavra de Deus, Atos, capítulo 19. Irei ler do versículo 23 ao versículo de número 40. Atos 19, irei ler do versículo 23 ao versículo 41. Dando assim continuidade às exposições em Atos. Assim diz a palavra de Deus. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrios e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra. Nós queremos, ó Deus, que, mediante a Tua misericórdia, o Evangelho pregado seja também, Senhor Deus, pregado em nossa consciência, em nosso coração, e que a Tua Palavra avance na nossa vida, em nossa mente, destruindo toda a nossa idolatria, Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco e nos instrua mediante a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
três objetivos primários, né? Objetivos primários, registrado por Lucas aqui em Atos, estão percorrendo todo o livro. Três objetivos primários. Primeiro, o objetivo de relatar os primórdios da igreja cristã, de apresentar para o autor primário desse texto, que é o Teófilo, os primeiros passos da igreja cristã no primeiro século. O segundo objetivo é o objetivo de apresentar o avanço do reino, o avanço do evangelho, Cristo atuando através da igreja e redimindo pecadores. E o terceiro objetivo é um objetivo apologético, apresentar para Teófilo, que era romano, como também para os leitores iniciais, e principalmente para Roma, que o cristianismo e aqueles que seguiam a Cristo não eram ameaças para os cidadãos romanos, e que eles não eram ameaça para a ordem social de Roma, tendo em vista que o propósito de Lucas é apresentar um reino espiritual e não terreno, e que a igreja, Cristo, os discípulos de Cristo, eles não estão neste mundo para fazer uma revolução política, e sim uma pregação espiritual, apresentando Cristo como Senhor e Salvador daqueles que creem. É sobre esse terceiro objetivo apologético que Lucas aqui tem em mente, afirmando para Teófilo e para os leitores iniciais de que os cristãos, eles não são uma ameaça à ordem pública, e que a fé cristã não é uma fé política revolucionária. Tanto é que diante de toda essa situação aqui apresentada, diante de toda essa confusão na cidade de Éfeso, aqui apresentada pelo evangelista Lucas, que está escrevendo esse texto, diz o final do texto que aquela confusão não partiu dos crentes. Aquela confusão não era uma confusão oriunda de Paulo, nem dos discípulos de Cristo, mas era uma confusão provocada pelos idólatras, especificamente um homem chamado Demétrio, que era um artesão que vivia do lucro de certos nichos que ele fazia e fabricava para vender. Era nichos relacionados ao templo da deusa Diana e à própria deusa, e que eles então, e Demétrio, recebiam lucro dessas imagens que eles criavam, essas imagens do templo da deusa Diana, que as pessoas compravam para as suas idolatrias. E esse Demétrio, portanto, diante do avanço do evangelho na cidade de Éfeso, fica indignado, porque estava perdendo lucro, porque as pessoas não estavam mais comprando a imagem da deusa Diana, nem réplica, miniaturas dessas imagens. E não somente ele, mas os outros artesãos ali que faziam aquelas imagens perceberam que o lucro estava caindo, e eles então instigaram o povo daquela cidade contra Paulo, a igreja ali em Éfeso, e contra aqueles que estavam seguindo o Senhor Jesus. No final da história, nós percebemos que o motivo não era o evangelho, mas o motivo era essa idolatria, a causa daquela confusão na cidade. O ponto de partida aqui de Lucas é mostrar que os crentes, eles não querem uma revolução política. Eles não estão para fomentar ou instigar uma desordem social, tendo em vista que no final desse episódio, Lucas aponta que o problema não estava nos crentes, e sim nos idólatras que estavam então fazendo uma desordem social. E que então a igreja cristã não iria politicamente se rebelar contra Roma, nem causar nenhum tipo de desordem social. Diante de todo esse acontecimento, nós percebemos, irmãos, aqui a verdade do evangelho prevalecendo contra toda a idolatria. Primeiramente, a gente vê esses artesãos idólatras que estão sendo ameaçados. Depois a gente vê a grande confusão
desses artesãos causando em toda a cidade. A gente vê uma ameaça contra os discípulos de Cristo, até mesmo contra Paulo, porque alguns chegam para Paulo e dizem: não vai para o teatro, porque o povo está lá gritando por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E depois a gente tem um fechamento do escrivão da cidade, que era uma espécie de prefeito, dando então a decisão, dizendo que isso não era causa dos crentes, mas por causa da idolatria ali daqueles homens, ou melhor, por causa desses artesãos que não estavam gostando do que estava acontecendo na cidade, e que o problema não estava nos crentes, mas nesses artesãos que estavam fazendo uma grande confusão na cidade. Esse relato, portanto, apresenta uma grande verdade para todos nós, que é sobre a força do Evangelho contra toda idolatria. E é sobre essa verdade que eu gostaria de tratar, irmãos, nessa noite. A força do Evangelho contra toda idolatria. Primeiramente, irmãos, Lucas aqui nos apresenta que o Evangelho representa uma ameaça contra a idolatria. O Evangelho representa uma ameaça contra a idolatria. Veja o que diz o texto, versículo 23, acompanhe a leitura, perceba: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, isto é, uma grande confusão, uma grande multidão de gente contestando em relação ao caminho. O caminho aqui é uma referência aos seguidores de Jesus Cristo. Versículo 24: pois, então ele explica, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros a mesma profissão, disse-lhe: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Veja, esse Demétrios juntou os outros artesãos daquela cidade, que fabricavam imagens da deusa Diana e vendiam para os idólatras. Esse Demétrio, então, juntou os profissionais dessa categoria, o sindicato dos artesãos ali reunidos. Por quê? Qual era a alegação? Veja o que diz o versículo final, aliás, a parte final do versículo 24, que dava muito lucro aos artífices. Versículo 25, convocando juntamente outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Versículo 26, vamos ler juntos? E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Veja que esse sindicato, eles estavam ali ouvindo a palavra de Demétrio, que era como se fosse um chefe, ou alguém que estava exercendo uma liderança naquele momento para aqueles artesãos, dizendo: nós fazemos imagens. No entanto, vem esse Paulo, não somente pregando na nossa cidade, mas pregando em toda a Ásia Menor, que a imagem que nós fazemos não são deuses, e que não existe Deus feito por mãos humanas, afirmando não serem deuses os que são feitos pelas nossas mãos. E não somente ele tem afirmado isso em Éfeso, mas em toda a Ásia, tendo em vista que Éfeso era a capital da Ásia Menor, dessa província grande de Roma. Era uma cidade que tinha ali o templo da deusa Diana, que era considerada naquela época uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, era uma cidade que recebia muita gente, que muita gente vinha das cidades vizinhas, até do mundo inteiro, para ir até o templo da deusa Diana e oferecer os seus cultos e as suas ofertas a essa deusa, essa falsa, deusa. Então diz o texto que muitos ali estavam sendo persuadidos a não entregarem mais o culto à deusa Diana e não comprarem mais essas imagens. Versículo 27, acompanha a leitura. Não somente há o perigo
de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da deusa, da grande deusa Diana, ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Veja, não somente a nossa profissão, estavam dizendo eles, vai entrar em desuso, vai cair, porque ninguém mais vai comprar imagem nenhuma da gente, como também as pessoas vão se desinteressar no templo da deusa, na própria deusa, e vão dizer que isso é nada, como Paulo tem feito, dizendo que não existe Deus feito por mãos humanas. Então o Evangelho está ameaçando a idolatria. O Evangelho está ameaçando daqueles que vivem da idolatria. O Evangelho está ameaçando não somente o coração idólatra, mas está ameaçando aqueles que recebem lucro oriundos da idolatria. Perceba, o Evangelho representa de fato uma ameaça contra toda a idolatria. Até mesmo, irmão, no texto anterior, no versículo 19, diz que muitos ali que se converteram pegaram os seus livros de ocultismo, mágicos, coisas que não tinham aprovação do Evangelho, e queimaram em praça pública. Alguns estudiosos até comentam que alguns deixaram de lado também essas imagens, abriram mão dessas imagens, e talvez alguma dessas imagens estivesse sendo ali queimadas também em praça pública, diante de um povo que se converteu, que não adorava mais a imagem, que não pedia oração mais para a imagem, que não olhava mais para a imagem como alguém vivo, ou um Deus vivo. Ou seja, o Evangelho está ameaçando toda a idolatria, indo de encontro à idolatria. Isso acontece também, não é? No nosso país, por exemplo, você percebe em alguns lugares, eu acho que em Juazeiro e alguns outros lugares que tem essa questão de imagens, né, de pessoas que vão em procissão de imagens e vão para lugares para clamarem para aquelas imagens. Você percebe que existe um mercado em torno do souvenir, né? Existe um mercado em torno daquilo ali, de pessoas comprarem uma imagem ou outra, né? E retornar para suas casas como se fosse algum tipo de intervenção, alguma coisa espiritual, algum tipo de bênçãos que Deus pode dar através daquela imagem. E pessoas que recebem por causa disso, porque pessoas vendem ao redor naquelas cidades. É exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Os artesãos estão dizendo: a gente vai perder o nosso trabalho, a gente vai perder o nosso lucro, porque o povo não está mais comprando imagem. Porque, conforme diz Paulo, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. A primeira verdade é essa: é que o Evangelho representa uma ameaça contra toda a idolatria. Segunda verdade, irmãos: a idolatria reage com intensa fúria contra o Evangelho. A idolatria reage com intensa fúria contra o Evangelho. Não é contra Paulo, não é contra os pregadores, mas é contra o próprio Evangelho, porque o Evangelho significa a boa notícia de que o Deus invisível se fez carne e habitou entre nós para salvar o pecador dos seus pecados. Ele foi sepultado, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, e que a nossa missão e função é unicamente se arrepender e crer em Jesus Cristo, e adorar a Deus em espírito e em verdade, através do nome de Cristo, conforme diz João capítulo 4, versículo 23 e 24. O Evangelho, portanto, prega esse Deus invisível, e então vai de encontro a toda idolatria. E a segunda verdade é justamente a reação da idolatria, especificamente aqui daqueles que adoram as imagens e daqueles que dependem do lucro da idolatria. A idolatria reage com intensa fúria.
contra o evangelho. Porque veja o que diz o versículo 28. Ouvindo isto, encheram-se de fúria e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Então, aquele Demétrio instigou mesmo, fomentou uma fúria. Ouvindo isto, encheram-se de fúria ou ira e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Veja que não é por causa agora do lucro, é por causa da idolatria. Especificamente a idolatria. Grande é a deusa dos Efésios, Diana. Versículo 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro. Percebam, não somente agora o sindicato dos artesãos, mas toda a cidade foi tomada de grande confusão. Eles instigaram toda a cidade. Imagine só, Caruaru inteira em confusão e todo mundo indo para o teatro. No nosso contexto aqui seria o campo, do central ali. Todo mundo indo para um lugar onde pudesse comportar todas as pessoas da cidade. Porque diz a palavra, foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro. Esse teatro, irmãos, ele existe ainda na cidade de Éfeso. Claro, esse teatro ele não está feito antes, está destruído, mas você vê ainda pessoas que vão viajar, fazer turismo, ou vão pesquisar. Existe lá o teatro, existe lá o espaço que comportava muitas pessoas. Então, eles foram para o teatro, toda a cidade, numa grande confusão, e diz a palavra, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de quem? De Paulo. Ou seja, Gaio e Aristarco eram evangelistas, eram pregadores da palavra. Eles eram companheiros de Paulo na promoção do evangelho, não somente na cidade de Éfeso, mas em toda aquela região da Ásia. Eles não encontraram Paulo nesse momento, então pregaram seus companheiros, Gaio e Aristarco. Versículo 30. Querendo estes apresentar-se ao povo. Querendo apresentar-se ao povo. Querendo quem se apresentar ao povo? Paulo. Então veja, eles pegam os companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, que também eram pregadores do evangelho, levam lá para a praça, mas eles queriam pregar Paulo, mas Paulo não estava nesse momento agora. Entretanto, diz que Paulo conheciam, eram companheiros de Paulo, e Paulo queria se apresentar para o povo no teatro. Irmãos, nesse texto nós não encontramos uma palavra de Paulo, nós não encontramos nenhuma pregação de Paulo. Paulo não fala no teatro, mas diz a palavra que ele queria se apresentar, ele queria falar, ele queria pregar o evangelho, ele queria defender seus companheiros, ele queria estar dentro do povo e pregar o evangelho do Senhor Jesus, como fez em outras ocasiões, em Atenas, por exemplo, em Corinto. Querendo apresentar-se ao povo, diz a palavra, não lhe permitiram os discípulos, os seus irmãos na fé, não permitiram Paulo ir para a praça. Talvez eles falaram assim para Paulo: Paulo, Deus usou você muitas vezes, mas diante da sabedoria que Deus tem nos concedido, não é melhor você ir. Você pode perder a sua vida, e você é uma peça fundamental ainda para o avanço do evangelho até os confins da terra. Talvez eles falaram: Paulo, não vá agora, porque Deus pode intervir de outras maneiras. Foram homens sábios que chegaram para Paulo e seguraram Paulo, não permitiram Paulo ir. Paulo ia, queria, e os seus discípulos, os discípulos de Cristo, não permitiram. Irmãos, na vida a gente às vezes tem que ter pessoas assim, que a gente quer fazer uma coisa, que a gente está com sangue no olho, que a gente está com a razão. E Paulo tinha razão, a justiça, de querer fazer a verdade, de querer fazer a coisa certa, de querer pregar o evangelho. E às vezes tem pessoas que chegam para nós com mais sabedoria e dizem para nós: calma, agora não. Não é o momento. Segura um pouco. Eu sei que você tem a verdade, eu sei que isso é certo, eu sei que você tem a motivação correta,
Mas isso pode gerar um outro problema. Deus pode intervir de outra maneira. Agora não, Paulo. Os discípulos então não permitiram. Como é que alguém não vai permitir o apóstolo agir? Quem era Paulo? Paulo não era um pregador qualquer. Paulo não era um pastor qualquer. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus. Onde é que está a hierarquia? Alguém poderia dizer. Um não é maior que o outro? Não, irmãos, do reino de Deus temos funções diferentes. Mas somos iguais diante da cruz. Os discípulos então eles não permitiram. Os discípulos não permitiram. Versículo 31. Outro grupo também, irmãos, foi apresentado aqui por Lucas. Também as hierarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Eu não sei o que poderia acontecer no teatro, mas o que as pessoas estavam achando é que coisa boa não ia acontecer. Talvez uma grande multidão ali de 300 mil pessoas pudessem avançar furiosamente contra a vida de Paulo e apedrejá-lo e furiosamente matá-lo. Não sei o que poderia acontecer. Entretanto, as hierarcas, que eram amigos de Paulo, também rogaram para que Paulo não fosse. Quem eram esses as hierarcas? Irmãos, o texto não diz claramente, nem o livro de Atos vai relatar sobre esses as hierarcas, esses amigos de Paulo. Entretanto, alguns historiadores afirmam que era um grupo de romanos que tinham uma autoridade civil ali, ou religiosa, por parte de Roma, e que pela pregação de Paulo, esses hierarcas tinham então essa intimidade, essa simpatia pela vida de Paulo. Esse grupo então rogaram a Paulo para que ele não fosse para lá. Versículo 23. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Veja, foi tanta gente naquela praça, naquele teatro, tanta gente reunida ali naquela grande confusão, que o povo estava falando uma coisa, outros estavam falando outra, e muita gente ali não sabia mais o real sentido daquela reunião. Já viram assim uma confusão que acontece na rua? Aí vem gente de outro lugar, vem gente olhar, né? Aí tem gente, o que está acontecendo, o quê? Aí um diz uma coisa, depois diz outra, aí está um grupo ali reunido, mas é o quê? Ninguém está sabendo. Já viram isso? Já aconteceu isso? Diz a palavra, irmãos, tinha tanta gente que nem sabia mais o que estava acontecendo. Quando, porém, versículo 34, reconheceram que ele era judeu, ou melhor, versículo 33, então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os, os judeus, para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Veja, aí diante daquela grande multidão, os judeus pegaram Alexandre e botaram à frente para ele falar. Alexandre era um judeu. E aí diz o texto que quando souberam que Alexandre era um judeu, o povo não deixou nem Alexandre falar. E começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Porque talvez eles pudessem pensar, é judeu, vai defender o judaísmo, ou vai dizer que o judeu não tem nada a ver com isso. Ou é judeu, talvez alguns ali de Éfeso poderiam falar, eita, bem ele vai falar do Deus de Paulo, né, que é o mesmo Deus dos judeus. Enfim, não deixaram Alexandre falar. Versículo 34, quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Gritando por quase 2 horas. Ou seja, irmãos, a idolatria veio com uma grande fúria. A idolatria reagiu com grande fúria, intensa fúria contra o Evangelho. Instigaram o povo, todo o povo foi para a praça, o povo começaram a atentar contra os crentes, arrastaram Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo. Paulo queria ir, mas falaram, não vai não, porque podem te matar.
pensando aqui em uma das justificativas para não permitirem Paulo de ir. Ou seja, a idolatria colocou, irmãos, uma cidade toda contra os crentes, contra aqueles que creem no Senhor Jesus, contra os discípulos de Cristo. E eu não trato aqui apenas da idolatria como uma coisa teórica, ideológica, mas eu trato especificamente de um povo que é idólatra, de um povo que recebe lucro por causa da idolatria, de um povo que vive da idolatria, e de um povo que é usado por Satanás para perseguir aqueles que creem no Senhor Jesus. A terceira verdade, meus irmãos, é que além do Evangelho ameaçar a idolatria, e da idolatria reagir com fúria contra o Evangelho, a terceira verdade é sobre a intervenção soberana de Deus preservando o propósito do Evangelho. A soberana intervenção de Deus preservando o propósito do Evangelho. Porque perceba o que diz o texto, versículo 35. O escrivão da cidade, que era, irmãos, uma chefe de prefeito da cidade de Éfeso, lembrando que a cidade de Éfeso era uma cidade livre, entretanto, haviam guardas que vigiavam a cidade para que a cidade não pudesse ter nenhum tipo de rebelião, nem se insurgirem contra Roma. Então, era uma cidade livre, mas vigiada. E então havia o escrivão da cidade, que era uma espécie de prefeito. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ou seja, esse prefeito, irmãos, ele apazigua o povo, trazendo calma para o povo, e diz para o povo daquela cidade: vocês sabem que essa cidade é conhecida como a cidade da grande deusa Diana. Versículo 36. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e não façais e nada façais precipitadamente. Ou seja, aquele homem ali estava dizendo: fiquem calmos, porque nada pode ir contra esse fato, que aqui essa cidade é a cidade do templo da deusa Diana. É uma das 7 maravilhas do mundo. Então ninguém pode insurgir contra este fato. Então fiquem calmos. Versículo 37. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Versículo 38, vamos ler juntos? Portanto, se Demétrios e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. O que este homem, portanto, que é uma espécie de prefeito, está dizendo aqui é o seguinte: esses companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, eles não são confuseiros, eles não estão se rebelando contra Roma, e nem estão dizendo que a cidade não é a cidade do templo da deusa Diana. Agora, vocês artesãos, artífices, Demétrios e aqueles profissionais que instigaram toda a cidade, se vocês têm uma questão, então que vocês procurem os procônsules, as audiências, os conselhos da cidade, para que possam julgar o caso de vocês. Se vocês têm alguma coisa contra alguém, então que vocês procurem o conselho da cidade, para que este conselho possa julgar a causa de vocês. Mas não façam zorra, confusão, assembleia, sem antes passar pelo processo legal, que é de um juiz e do conselho julgar a causa de vocês. Versículo 39. Mas, se alguma outra coisa pleiteais,
será decidida em assembleia regular. Não é assim que deve fazer. Vocês têm um processo legal, se vocês tiverem algum problema, para fazerem, mas não é fazendo uma confusão dessa, instigando o povo contra um grupo de crentes e chamando o povo para o teatro. Não é dessa forma. Versículo 40, irmãos. Porque também corremos perigo de que hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Por quê? Porque o escrivão ou o prefeito daquela cidade tinha o temor dos próprios romanos acharem que eles estavam se rebelando contra Roma, e que não era o caso. Versículo 41. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Ou seja, Deus usou um escrivão, um prefeito, para apaziguar a cidade, para salvar os crentes e então preservar o propósito do evangelho, de pregar a palavra de Deus. Irmãos, isso tudo aconteceu no final do ministério de Paulo em Éfeso. Mais adiante a gente vai perceber que Paulo permanece em Éfeso 3 anos. E no final então aconteceu essa reação da idolatria. O evangelho representa uma ameaça contra a idolatria reage com intensa fúria contra o evangelho, e a intervenção soberana de Deus é revelada aqui, preservando o propósito do evangelho. Irmãos, eu vou concluir esse sermão com 3 considerações objetivas para a nossa vida. Primeira consideração: a mente humana é uma fábrica de ídolos, mas o evangelho muda poderosamente a mente humana. A mente humana, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Aqueles homens idolatravam a deusa Diana, aquelas pessoas recebiam lucro por causa da idolatria, mas o evangelho mudou a mente de muita gente. E as pessoas então que foram transformadas pelo evangelho receberam uma paz de Deus para continuarem vivendo o evangelho diante de um prefeito que apaziguou a cidade e que disse que isso era normal, comum, que não há necessidade alguma de assembleia e dessa grande confusão na cidade de Éfeso. Por quê? Porque o evangelho mudou a mente das pessoas ali. E muitos queriam então agir de acordo com o evangelho, viver o evangelho. Embora o coração, a mente humana, seja uma fábrica de ídolos, nós podemos ter certeza que o evangelho é capaz de destruir todos os ídolos do nosso coração, de destronar todos os ídolos da nossa mente. Segunda verdade, irmãos: o evangelho não representa uma ameaça à ordem social. O evangelho não representa uma ameaça à ordem social, como alguns pregam por aí, e alguns pensavam nisso aqui nesse texto, achando que o evangelho era a causa, a razão daquela grande confusão, e não era. A grande confusão acontecia por causa daqueles homens que estavam instigando o povo contra os crentes. O evangelho, irmãos, não é político. O evangelho não é de ordem social, embora a sociedade é afetada pelo evangelho, mas o evangelho não tem essa proposta de revolucionar, de mudar a esfera social. O evangelho, irmãos, não trabalha com armas políticas, não trabalha com questões políticas. O evangelho não é dessa terra. O evangelho, ele é espiritual, celestial e eterno. Terceira e última consideração final, irmãos: a fúria de Satanás não pode parar o avanço da igreja. A fúria de Satanás não pode parar o avanço da igreja. Porque aqueles que se levantaram contra o evangelho estavam se levantando contra o próprio Deus. E eles estavam se levantando não por causa da carne humana, da força humana, mas por causa de Satanás, que desde o início tenta impedir o avanço do reino, impedir o avanço da igreja. Embora eles tomados de grande fúria, como diz o versículo 28, essa fúria daqueles homens sendo instrumentalizados por Satanás, essa fúria não conseguiu abafar a igreja, não conseguiu vencer a igreja, não conseguiu impedir o avanço da igreja e o avanço do propósito do evangelho de plantar novas igrejas. É isso que a gente percebe aqui nesse texto, irmãos, que Satanás foi derrotado, que o evangelho prevalece e que a igreja de Cristo permanece por causa da soberania de Deus, que usou um prefeito para apaziguar o povo. Desta forma, irmãos, nós entendemos
que o Evangelho, ele é forte, ele avança contra toda idolatria, não somente do mundo, mas também contra toda idolatria que porventura possa surgir em nosso coração ao longo da nossa jornada cristã. Vamos ficar de pé e vamos orar.